RafaCast, agora o nosso terceiro e último bloco, infelizmente, já tá acabando. Nave Xuxa se despedindo da Terra. Mas não se preocupe, que a gente ainda tem muita coisa pra conversar, não é mesmo? Podemos, devemos. Mas é claro. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua equipe. Como é que é ela? A sua equipe, assim? A minha equipe, o meu produtor é um cara que não dorme, eu não deixo ele dormir. Eu tô tentando falar aqui, ó, vou dar um exemplo pra você. Vou pegar aqui, eu vou te mostrar que eu desliguei o telefone, né, pra mim não atrapalhar, mas você vai ver o que eu escrevi pra ele antes de entrar no ar. Eu liguei pra ele 3 vezes, no meio da ligação, o que eu escrevi? O que eu escrevi? Aqui. Bomba. Então foi alguma coisa que eu descobri, que eu sei e que ele tem que checar pra gente jogar no programa de segunda-feira. Então é desse jeito. Não dou paz pra ninguém. Mas dentro do estúdio, como é que é? Antes de começar a gravar, é uma confusão, assim? Não, eu sou um cara muito organizado. A única coisa que eu peço, você vai achar muito louco. Eu não peço nenhum release. Sim. Não gosto. Tem que estar Então, tudo certo. você vai no meu programa, quem é a convidada? É a Rafaela, ela tem um RafaCast, passa na TV Alegria e acabou. E ali, a magia da apresentação acontece. É ali que faz o diferencial. E sabe no final, o que é que eu recebo das pessoas? Onde você descobriu tanta coisa minha? Eu não descobri nada, ela que falou tudo. Então, assim, é até mais fácil. Sim. Então, assim, vai ter eu falar em doutor segunda. Com certeza a agenda já tá feita da semana inteira. Eu só peço meia hora antes de eu entrar no ar, só pra saber se é homem ou se é mulher. Sim. É o diferencial. Pra saber um pouco mais, assim, né? Tem um pouco mais de intimidade. A gente trabalha na televisão com TP, né? Sim. E assim, eu só olho assim pra saber o nome da pessoa, frisar o nome. Mas a história mesmo, quem conta é a pessoa. Eu só vou emoldurando, enriquecendo. E quando você recebe, assim, uma informação, assim, no meio do programa ao vivo, como é que você faz? Aconteceu uma até ruim. Sério? Eu tava apresentando o programa o ano passado e meu telefone tocando e achando que era o Telepimenta. Mas aí era o jornalismo. Na hora que eu apertei, o avião da Passaredo tinha caído. E assim, parece que tudo acontece lá no meu programa. Passou um tempo, toca, a Deolane tinha sido presa. Aí no outro dia toca, no mesmo horário, a Deolane foi solta. Foi presa de novo, porque tudo acontece entre 1h da tarde e meio-dia, né? Então ali sempre eu tô ao vivo, então eu acabo sendo âncora de outros assuntos que não tem nem a ver muito com o mundo dos artistas. E você já recebeu, assim, algum feedback de algum fã? E como é que foi? Graças a Deus eu recebo todos os dias. No Telepimenta eu falo com as pessoas do estado inteiro. Cada vez que eu descubro uma cidade, descubro o nome, eu quero saber o nome daquela cidade. Recebi prefeitos de cidades diferentes, cidades pequenas, que nunca nem apareceram na televisão, como o professor Jamil, Cromínia, entendeu? Então, assim, eu gosto dessa cultura, dessa troca de informações. E, como eu te falei, são vários quadros durante a semana. Então, na terça-feira eu faço Janela da Fama. Só para as pessoas que estão batendo na janela para aparecer. Na quarta é o Momento Fitness, a gente fala de saúde mental, saúde corporal. Na quinta é o Ai Que Delícia, onde eu falo de culinária, onde eu cozinho. Você é um pouco de tudo, né? Eu recebi inclusive agora o Festival do Cuscuz, meu programa. Mas já passou paraense, japonesa. Se imaginar no Ai Que Delícia, né? E na sexta-feira tem um quadro mais encorpado, que é o Olho no Olho, onde eu recebo autoridades, empresários, é uma entrevista mais conceito. E você já teve uma oportunidade de apoiar algum artista em um momento difícil? Como foi essa experiência? Olha, não foi nenhum artista, mas a viúva de um grande artista, e que foi o Christian, do Christian Ralph, que faleceu o ano passado. E uma das últimas entrevistas ele ia dar pra mim, aqui em Goiânia. Depois de um mês ele morreu. E a gente era muito amigo, né, de fazer vídeos juntos, um dos maiores ícones da música sertaneja, Christian.
Então, naquele momento, eu me senti no dever de acolher ali a família, mesmo de longe, porque ele morava em São Paulo, mas ele era um goiano convicto. Sempre que ele vinha a Goiânia, a gente andava junto, conversava junto e tudo. Então, assim, naquele momento, eu acho que o meu ombro também seria o ombro de qualquer pessoa que defendesse e gostasse do legado do Christian e do Christian Ralph. E quais são os maiores desafios que você enfrenta na produção do seu programa? Querer colocar tudo e não ter muito tempo. Entendeu? Sim. Porque a gente cria o programa de uma forma. E ele é como um bolo. Tem bolo que incha demais e tem bolo que não cresce. Tem dia que o bolo não cresce. Aí eu na participação. Entendeu? Hoje, sexta-feira, né, o dia que a gente está gravando isso aqui, vai no ar no sábado, né, a partir das 16 horas. Mas hoje o bolo cresceu demais. Quase que fica tudo para fora. Então, eu acho que é tempo. Mas assim, comecei com 10 minutos num sábado. Sim. Depois eu fui para 30 minutos no sábado. Depois eu fui para 1 hora no sábado. Depois eu fui para 1 hora de segunda a sexta e eu estou de 1 hora e meia segunda a sexta. Então não tem muito a reclamar, né? Só foi crescendo. Que bom, né? E como você vê a influência das celebridades nas questões sociais e políticas atualmente no nosso país? Nenhuma. Porque eles falam muito e não fazem nada. Mas E quando fazem para aparecer. Aí tá o problema. Mas você não acha que, tipo assim, um determinado artista não pode ter uma certa influência na política, assim? Sim. Tipo, principalmente quando tá, né, fazendo voto pra presidente, tipo assim. Não tem uma certa influência. Eu acho o seguinte, que do jeito que ele influencia a pessoa a votar naquele presidente, se der errado, ele vai te acudir? Não vai, né? É. Então eu acho que a gente tem que deixar as pessoas livres para escolher e tem que entender se a gente é artista porque a gente defende a arte. Qual é a arte que você defende? A música? Então use tudo em função da música, porque é ela que vai te sustentar. E que conselho você daria para os seus queridos fãs que desejam se envolver mais de forma positiva na vida dos artistas? Tenham limite e saibam respeitar a privacidade do artista. E o artista também tem que respeitar a função do fã. Se cada um respeitar os seus quadrados e porque viram, e as vontades se entrelaçam, né? O artista precisa do fã, precisa da jornalista, precisa da imprensa e vice-versa. Se cada um entender a sua necessidade, ninguém vai pisar em ninguém. Eu quero saber quais são as suas inspirações para o futuro do seu programa. Você tem já planejado algum novo tipo de formato, novas ideias, alguma coisa assim, alguns novos temas? Eu quero colocar um quadro social para ajudar as pessoas. Sim, muito importante. Chamando Quando Nasce uma Esperança. Muito importante. Tá. Também já tem um projeto de um programa de um quadro chamado Cadê Minha CLT, que a gente fala de emprego, das pessoas que pedem ajuda. E tem o SOS Consumidor, que é para ajudar os direitos nossos, que a gente vai perdendo perante o comércio brasileiro. Então, são esses 3 tipos de relevâncias que devem estar sendo inseridos no novo formato do programa a partir de abril, numa nova casa. E quando um escândalo estoura, qual é o seu processo para se informar sobre e preparar o conteúdo? Eu posso falar a verdade? Eu corro muito do escândalo, não é minha linha. Eu deixo que os outros façam um escândalo. Sim. Depois que a nuvem abaixa, é que eu venho com a notícia. Igual a história do Neymar que eu te falei, do helicóptero, sobe, desce, papapá. Mudou em nada a vida do Neymar, mas o jornalista teve que ir lá se retratar nas redes sociais, mais uma vez, mostrando que suas fontes são inseguras e que existe uma legislação que ele tem que respeitar. E eu queria saber a sua opinião, né, sobre o fato, né, do Raul Gil ter falado que tinha sofrido discriminação pela sua idade no SBT. Eu acho que eu acho que é o seguinte, o Raul Gil, quando a emissora que tem tinha mais gente, com mais tempo de TV, era para o SBT. Então, assim, por quê?
é porque ele foi substituído por pessoas mais novas. Então, ele achou essa válvula. Mas, com certeza, a TV ela tem um termômetro. A Daniela, as filhas do Silvio Santos não iam tirar algo que dava audiência e dinheiro para colocar outra coisa por aventura. Eu também acho que eles estão... o SBT em si está se focando muito na imagem do Silvio Santos para conseguir ainda dar audiência e sobreviver. Eu acho que eles deveriam inovar mais, esquecer um pouco o Silvio Santos, entendeu? Acho que eles ainda estão muito focados na imagem dele. Foi isso que a Globo fez. A Globo tinha o Roberto Marinho como âncora, o Roberto morreu, o seu Roberto morreu, e ela foi se reestruturando. Errou, erra. Mas o SBT tem direito, é uma iniciativa privada, é uma empresa privada, tem um dono, ela bota o que ela quer, tira o que ela quer. E a gente tem que entender que a gente não está aqui para ficar a vida inteira na TV. Entendeu? Ninguém um dia imaginou que o Gugu sairia do SBT e saiu. Ninguém imaginou de ver a Hebe em outro sofá e ela sentou. Ninguém imaginou a nave da Xuxa não voar só no céu da Globo. E esse domingo ela voou. Bom, mas aí também a gente não sabe o que exatamente está acontecendo dentro da emissora, né? Tem vários mistérios e outras coisas. Bom, a conversa estava super boa, mas infelizmente o nosso programa já deu o nosso horário e vamos ter que acabar o nosso programa. Mas antes disso, você poderia falar as suas redes sociais? Olá, obrigado pelo convite, tá lindo. E eu vim em homenagem ao seu cenário, você viu? Aham. @Guia Artístico no Instagram, no YouTube, Guia Artístico Tube, e na televisão, o Na Ponta da Língua, que nesse momento está no ar pela TV Goiânia, canal 11, TV aberta para todo o estado de Goiás. A partir de 1 da tarde, de segunda a sexta, tem Pimenta no seu almoço. E vocês aí de casa que quiserem mandar algumas informações pro Gui, acho que você vai estar aceitando, né? Eu leio à noite quando eu chego, vem muita coisa, né? Vem de tudo, pede de tudo, você imaginar. Aí a gente vai fazer nosso filtro. Mas muita coisa boa já apareceu por lá. Bom, a gente está muito feliz de receber você. Espero que venha mais vezes para contar mais informações, para não dizer fofoca, sobre a vida dos artistas e também contar um pouco mais da sua vida, é claro. Pois é, a TV Alegria é uma alegria sempre estar aqui. Eu acho que eu nunca recusei um convite, né? Porque eu acho muito importante, eu acho muito lindo o trabalho de quem dirige, de quem sobrevive diante de um caos televisivo e sempre levando a bandeira das crianças. Então, ao gestor, ao senhor disso tudo, a gente tem que sempre agradecer. E a melhor forma de agradecer é com a nossa presença, que aí mostra respeito e credibilidade ao seu trabalho e a das pessoas que todos os dias estão aqui, sejam na câmara, no suíte, no corte, na edição e na direção. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo sábado, às 16 horas. Beijinhos!